pôr ele na vertical. Eu ainda estou aqui me adaptando com o YouTube, né? Me adaptando com as tecnologias, né? É como eu sempre falo, eu sou muito convidada, né? Para fazer entrevista no YouTube e tudo mais, mas agora quem está aqui, né, comandando o meu canal sou eu, né? Então ainda eu peco, né? Mas eu vou aprender. Tudo é questão de esforço, paciência e tentativas, né? Então eu vou começar a falar a mandala da Sabine, né? A Sabine, então, é essa filha que roubou a mãe com as cartomantes, né? E como eu disse, eu puxei a mandala dela. E aí, no plano da consciência dela, ou seja, aquilo que de uma certa maneira é um ponto de atenção muito forte para ela no momento, ou seja, também aquilo que ela está consciente, né? O julgamento no plano da consciência vai falar de descobertas, vai falar de insights, né? De revelações mentais, né? E aí a revelação que ela está tendo mentalmente é o pajem de espadas. Então é como se de repente no plano da consciência dela, ela pensasse assim, putz, eu fui descoberta, né? Eu fui descoberta, meus planos foram descobertos, agora o que eu posso fazer para tentar, né? Pensando, né? O que eu posso fazer para mudar essa situação? Mas mesmo que tenha essa previsão, vamos dizer assim, na leitura dessas duas cartas, né? Um julgamento com pajem de espadas me mostra, tá? Já assim, em primeira mão, que ela não é uma pessoa ética, que ela não tem escrúpulos, né? O pajem de espadas é uma cartinha perigosa. Se por um lado, no plano mental, ele pode dar uma certa inteligência, tá? Ah, os pensamentos não são tão éticos, você entende? Então ela pode, claro, né, tá presa, foi pega no flagra, né? Pode estar muito bem irritada, nervosa, estressada mentalmente, tá? Mas já está planejando alguma coisa não sem ética, com falta de escrúpulo, com falta de bom senso, com falta de uma tomada de consciência, né? E é interessante porque ela tem a ideia para o futuro, ela tem um planejamento para o futuro, achando que de uma certa maneira, mago com os 6 de ouros, que alguém vai ajudá-la, né? O 6 de ouros é uma carta de ajuda, né? Então ela tem aí todo um planejamento, né? Com esse julgamento e pajem de espadas e mago com 6 de ouros, no sentido de obter vantagens, de conseguir que alguém ajude ela, né? A casa 9, na mandala, ela também está relacionada a advogados, a projetos a médio prazo, né? E o mago com 6 de ouros, ela está aí procurando ajuda, né? Fazendo tentativas, né? De ter gente que ajude ela para sair da enrascada que ela entrou, né? Então, ela está articulada. Eu não vejo, assim, aqui pela mandala dela, nada de lado bobinho, ingênuo, eu entrei nessa situação porque eu fui enganada. Não, né? Ela articulou e ela continua articulando e continua pensando em como obter vantagens, né? Era esperta, super esperta. E como também, de uma certa maneira, né, o advogado pode ajudar. Claro que, de uma certa maneira, também, esse mago com 6 de ouros, né, são os projetos mais a longo prazo dela, ela também é herdeira, né? Ela é herdeira porque o pai faleceu, deixou todo esse patrimônio, né, em joias, em obras de arte, né? A mãe é inventariante e ela é herdeira e ela tem direito a 25% desse dinheiro, né? Então ela já tem todo um planejamento, né, de como que eu vou aí para o futuro conseguir pegar essa grana, que advogado pode me ajudar, quem pode me ajudar, né?
Então, ela realmente ela é bem esperta, tá? E eu vou primeiro falar do tarô, depois eu falo do símbolo, porque como eu sei que vai ter gente que vai assistir e não conhece muito, pode ficar um pouco confuso. Então, eu vou primeiro falar sobre o tarô, depois eu vou falar sobre o símbolo. E aí, a expressão dela, como ela está se comunicando com a polícia, como ela está se comunicando com os advogados, com as pessoas mais próximas a ela, tá? Ela tem uma lua, né? E a lua, a forma da pessoa se comunicar, até por experiência, porque eu gosto muito de abrir mandala para investigação criminal. Geralmente, quando a pessoa é presa, e aí ela vai prestar depoimento, né? Porque o delegado vai fazer a investigação, vai fazer as perguntas, né? A pessoa mente, né? Quem tem culpa no cartório mente, né? E geralmente, quando a pessoa é investigada, ela mente e cai a lua, né? E a lua, na comunicação verbal, como ela está se comunicando, ela não está contando a verdade, ela está omitindo coisas, ela está mentindo, tá? É bem assim por experiência de consultório. Só que é uma lua que está indo para um 10 de espadas. Então eu diria assim, sabe? Não vai dar para ficar continuar mentindo por muito tempo, porque o 10 de espadas, eu diria assim, a casa caiu, né? O 10 de espadas é uma carta de finalização, né? De ponto final. Agora você vai ter que falar a verdade, não dá mais para enrolar, não dá mais para mentir, provavelmente tem provas, né? Então ela não vai conseguir segurar essa onda de mentir durante muito tempo, não, né? E aí, a parte do dinheiro do dia a dia, né? Ela é uma pessoa, né, com o sol, ela nunca teve aí dificuldades financeiras, né? O sol no financeiro vai falar até de ajuda, né? E até de uma certa maneira, pelo que eu andei pesquisando, a mãe dela dava mesada para ela. O sol, muitas vezes, na situação financeira, indica a ajuda de alguém, de uma mãe, de um parente, de um amigo, de um marido, né? Então ela tinha aí uma ajuda efetiva de alguém, mas com o rei de espadas, esse alguém pode ter posto limite, né? E a própria justiça também pôs limite, né? E a mãe dela também trancou o apartamento, trocou a fechadura, né? Pensou muito antes de dar a filha para a polícia, né? Porque é filho, né? Mas aí ela foi orientada, não, você não deve encobrir, né? Então a mãe começou a pôr limites, tá? E aí a questão do dinheiro do dia a dia ficou um pouco mais difícil para ela, né? E claro que também aqui pode ter uma outra concepção, né? No sentido dela achar que o dinheiro é dela, né? E que ela tem direito aí à herança e ela vai lutar com unhas e dentes para conseguir os benefícios, né? Mas é meio complicado, né? E é interessante, né? Porque a rotina do dia a dia dela, que a gente lê até como um plano material, né? Ela tem um louco. E o louco, né, marca a pessoa que de uma certa maneira, né, se atirou aí no abismo, né? Quer dizer, foi irresponsável, né? O louco é um arcano bastante complexo, a gente sempre tem que olhar o arcano sucessor que vem, né, depois dele, né? E o louco, assim, sabe, ela se atirando mesmo, né? E de uma certa maneira, essa falta de responsabilidade, e mesmo a mãe dizia que ela não trabalhava, né? Que ela não estava nem aí, ganhava lá a mesada, né? Ela quebrou a cara, porque o 3 de espadas, né? Quer dizer, aquilo que ela estava fazendo de roubar a mãe, de se associar com essas cartomantes picaretas, né? Levou ela para dor, para rompimentos, né? E se ela tinha um planejamento de
Mesada de 10 mil e mais cartão de crédito. É um absurdo. É filhinha de papai, mimada, você entende? E você vê que, de uma certa maneira, agora a vida dela mudou, né? O três de espadas, né, no plano material, vai falar não de dor, porque é uma casa material, mas vai falar de rupturas, né? Ela estava na rotina do dia a dia dela, morando, né, com a vidente, uma das videntes, o filho, né? E aí houve uma modificação com a prisão dela na rotina que leva para dor, para ruptura da rotina, né? Então é um negócio muito complicado. E aí o futuro dela, né, tem um eremita com um cavaleiro de espadas. Então ela está presa, né? O eremita aí para o futuro, ele pede prudência, né? Ele pede sabedoria, ele pede cautela, pode marcar esse período de isolamento mesmo, né? Dentro da prisão. Mas com o Cavaleiro de Espadas, eu diria que ela vai lutar para sair da prisão, vai brigar, só está esperando, né, o momento certo, porque sabe que, de uma certa maneira, aí tem que respeitar delegado, tem que respeitar aí a prisão, né, para depois lutar por aquilo que ela quer, lutar pela liberdade, né? Lutar para sair, né? É, é, resolver aí a vida dela, né? É muito complicado. Em relação à família, é muito interessante que ela, em relação à família, caiu o Papa e os seis de copas, né? O que indica que, de uma certa maneira, ela poderia até ter um sentimento pela mãe, né? Mas que só ficou aí nas saudades, né? Porque o seis de copas é uma carta de saudades do tempo que era feliz, de saudades do meu pai, que já faleceu, de saudades quando era criança, tinha meus animais, né? Porque ela era protetora. Eu estou aí supondo, né? Falando de memórias. O Seis de Copas está muito ligado a memórias, né? É, Agora, assim, como a mãe também expulsou ela de casa, porque trocou a fechadura e tudo mais, e ela estava morando com a Rosa, né, que é a vidente, né, que é a Madame Valéria de Oxóssi, né, é uma picareta, ela tinha criado um relacionamento com a Rosa. As duas estavam se relacionando emocionalmente, né? Eram namoradas, né? Então também me remete muito esse Papa com seis de copas às saudades do núcleo familiar dela, que era um bando de vigarista, né? Porque a casa caiu, né? O passado, puxa, né? A gente vivia bem, porque ela estava morando na casa da vidente, né? Depois que a mãe trancou lá, mudou a fechadura, ela começou a morar. E aí foi onde todo mundo foi preso, né? Foi no apartamento lá da vidente, da Madame, Madame Valéria de Oxóssi, né? É interessante que, quando até abri a mandala dela, eu falei, ela tem um envolvimento com alguém, né? Aí eu só fui descobrir que tinha um envolvimento com alguém quando eu comecei a ler as notícias, né? E realmente ela tinha um envolvimento com a Rosa, né? Com a Madame, né? Com a Madame Vidente, Mãe de Santo, Valéria de Oxóssi. E aí a casa 7, como ela estava namorando com a vidente, a casa 7 marca o plano mental da vidente em relação a ela, né? E, de uma certa maneira, o plano mental da Rosa aqui, o imperador, né? Uma pessoa que vai muito pela cabeça dela. O imperador, muitas vezes, no plano mental, ele pode ser um pouco preocupante, porque a pessoa pode ser inflexível, né? E, de uma certa maneira, até a Rosa tinha aí, né, uma parceria com ela. Então, o Três de Ouros vai falar de parcerias, né? Nice de Souza.
Eu não faço, Nice de Souza, eu não estou fazendo leitura para o público, tá? Eu estou fazendo uma leitura de exemplo da mandala da Sabine, tá? Então não estou abrindo para perguntas, tá? É mais um caso de estudo. E então eu até farei, eventualmente, né? Mas no momento é um caso de estudo, de análise. Então, o plano mental da Rosa, né, é estruturado, né, tinha uma parceria com ela nos negócios, nos quadros, nas vendas do quadro, né, e estava ali bem marcada, né. E é muito interessante que a, a Sabine, ela estava apaixonada, né? Porque no plano afetivo, a Sabine tem a força com pajem de copas. E a força com pajem de copas, né, no plano sentimental, vai falar de amor, vai falar de afeto. Então, ela realmente gosta da Rosa, da parceira dela de crime, tá? Há afeto, há sentimento, tá? Interessante, né? A casa 8 é a alma do cliente, é aquilo que o cliente não conta para ninguém, é aquilo que o cliente guarda para si mesmo, tá? Ela tem a carta da morte com 4 de ouros. E a morte é numa casa 8, como é uma casa de plano de alma, claro que pode trazer dor, né? Mas como a gente tem aqui um arcano 4 de ouros, que é o naipe de ouros, eu diria assim, ela pela alma dela, ela sabe que a tendência dela, 4 de ouros, achar que o dinheiro era dela, achar que os quadros eram dela, porque o 4 de ouros vai falar de avareza, o 4 de ouros vai falar de posse, com a morte, o que a alma dela está aprendendo é que houve uma mudança, né? A morte, ela pode ser mudança pelo próprio consulente, mas a morte ela também vem de fora para dentro, né? E a casa 8 até dentro da mandala e mesmo dentro da astrologia, é uma casa muito complexa, né? Porque a casa 8 ela fala dinheiro que vem dos outros, dinheiro de herança, perdas, né? Com uma morte, né? Mostra também aí, né? Uma crise nesse sentido da herança, né? Mas também um momento que, de uma certa maneira, há uma crise no sentido dela não conseguir manter é, o plano que ela tinha, né, de ficar com os quadros, né, de ficar com as obras e depois vender, né, quer dizer, a casa 8, dinheiro que vem de fora, o que ela estava esperando receber, né, dançou, porque foi presa, né, foi pega em flagrante, né, as obras foram recuperadas, algumas ainda não foram, né, mas dançou, né, e está passando aí realmente por um momento de crise, né. É interessante que na casa dos amigos, né? Bom, gente, eu vou fumar, porque eu adoro fumar, não tem jeito, né? Não é legal, mas eu fumo. Na casa dos amigos, ela, que a gente também lê pelo plano sentimental, ela tem o diabo, né? Então, o sentimento dela pelos amigos, pela corja lá, é um sentimento sincero? Não, é um sentimento de uma certa maneira para se obter vantagens, né? O diabo, né, no plano emocional, ele é passional, ela queria se dar bem, uma pessoa talvez de uma certa maneira mais egoísta, né? A casa 9 também é uma casa que fala dos desejos do consulente, né? Dos anseios, né? E um diabo, ela queria se dar bem, e a gente sabe que o diabo é perigoso, porque o diabo é excessivo, né? Ela queria poder, ela queria independência, a rainha de paus, né? E aí a coisa se complicou, né? E é muito interessante porque na casa a Iris Medeiros, vou fumar com você, Vera. Ai, obrigada, Iris. Você é a segunda que está aí. Muito bom.
as fumantes inveteradas, né, Iris? Mas obrigada aí pela presença. E na casa 12, que a gente usa aqui na mandala como uma casa de conselho, por que de conselho? Porque vão ser as dificuldades que a pessoa vai passar, né? A casa 12 é uma casa até muito complexa na astrologia, é a casa dos bastidores, né? E vamos somar. É a casa dos bastidores, e assim, né? O que que de uma certa maneira ela vai ter dificuldade de continuar namorando com a Rosa? Ela realmente se apaixonou pela vidente, né? A gente vê na casa 12 um carro com 2 de copas, ou seja, qual é a dificuldade dela, né? De manter esse relacionamento, de manter esse amor, de manter essa relação, né? Que bate muito, né? Com o plano afetivo dela, né? Força com pajem de copas. Então ela se apaixonou mesmo pela Rosa, né? E com ela criou todo esse esquema de roubar tudo, né? O caminho do destino dela, né? Ela tem uma imperatriz com 9 de ouros, né? A imperatriz, ela quer o bem-estar, ela quer grana, ela quer estabilidade, ela quer viver o bom da vida, é uma imperatriz, né? E com 9 de ouros, se dar bem, né? Quer dizer, de qualquer maneira, independente de qualquer coisa, e aí eu não sei, são os trâmites da justiça, né? Ela é herdeira, né? Então tem aí obras de arte, o dia que a mãe se for, né? Aí vai caber aí um monte de processo, né? Não sei como a situação vai ficar, mas é uma pessoa que de uma certa maneira o destino mostra que tem grana, mas como o 9 de ouros fala de estabilidade, de grana, né? O 9 de ouros, a figura tá sozinha, né? Então é uma pessoa que, de uma certa maneira, ela pensa muito no bem-estar dela, né? Em se dar bem, né? Em frequentar restaurantes em Paris, né? Em viver aí uma vida de luxo, de estabilidade, né? Que ela pode lutar aí para o futuro para ver se consegue com bons advogados, né? Aí eu não entendo de leis, não sei o que a mãe também vai fazer, né? Futuramente em relação ao patrimônio, né? Aí só o tempo vai dizer. E é interessante que no símbolo, né? Aí eu puxei o tarô e o símbolo. Então, se na casa 1, né, ela tem aí um planejamento, ela tem uma mente de uma certa maneira que não tem muitos escrúpulos, tá? Tá pensando na maneira como é que vai fazer para sair dessa situação. Na casa 1, no símbolo, caiu Mória, né? E a Mória, ela aqui é a representação do destino, né? Então, as moiras, né, são as 3 divindades, né? Aqui enrola o fio, aqui tece o fio e aqui corta o fio, né? Na verdade, é o destino, né? Então, no planejamento mental dela, num sentido de consciência, é até uma carta que eu considero, entre aspas, dentro do símbolo, uma carta do karma, né? E no plano mental, é como se de repente ela estivesse pensando assim, né? Me ferrei, vou me isolar. É uma carta que muitas vezes dá um isolamento, claro, ela está presa, né? Dá um afastamento da sociedade, dá num lado sombra a ideia de que o destino foi contra você, né? E aí muitas vezes você acaba se isolando e põe a culpa na mãe, e põe a culpa na polícia, e põe a culpa no pai, e põe a culpa em todo mundo, mas você não se responsabiliza, né? Então, ela está passando por um drama de consciência, né? Por outro lado, como ela é muito espertinha, né?
ela pode pensar que ainda ela tem o controle sobre o destino, que ela vai conseguir sair da prisão, né? Então, todas essas ideias estão passando na cabeça dela, né? Mas, de uma certa maneira, aqui pelo símbolo, isso no plano da consciência dela vem lembrar que ela não deve ficar com pensamento negativo, ressentido, achando que a culpa é do destino, que a culpa é da mãe, né? E claro, né, numa evolução depois desse quadro mental, é, entender que a responsabilidade foi dela mesmo, que a vida tem aí as suas dificuldades, né? E parar de culpar os outros, né? Ou o destino, ou os outros, a mãe, pela sua própria consciência, pelas suas próprias atitudes, né? E é interessante que na casa 9 que são, o que ela vai fazer para o futuro, né? As tentativas, né, que ela vai fazer, claro que ela vai procurar advogado, ela vai procurar ajuda, né? A carta que até se chama o casal é uma carta, muitas vezes, ela idealiza também muitas vezes a relação. Você vê que ela gosta da Rosa, né? E ela idealiza a relação afetiva, como a relação afetiva ela tem que ser maravilhosa, ela tem que ser harmônica, com muito conteúdo. E aí, pelo fato, muitas vezes, até de idealizar demais as relações, porque a vida não é assim, ela quebra a cara, tá? Mas, de qualquer maneira, na fofoca aqui, é claro que ela vai procurar ajuda, às vezes pode até se envolver com advogado, você entende? Vai procurar auxílio para ela sair dessa situação difícil, né? E na comunicação, né, como eu falei, como eu adoro abrir mandala para processos criminais, geralmente, né, quem está preso mente a lua, mas isso, né, vai ser cortado, porque o 10 de espadas põe fim na mentira, a casa caiu, não vai dar para ficar enrolando. Olha no símbolo, né, como é interessante, porque ela tirou a carta, né, da meticulosidade, ela pensa, ela analisa, ela premedita, ela, ela pensa muito antes de falar, né? Porque aqui também é uma casa da expressão verbal, é, ela não mostra todo o jogo, até muito interessante, né? Porque nessa carta aqui ele tá no jogo de xadrez com todas as figuras do símbolo, né? É uma carta de Mercúrio em Virgem ai meu Deus, Mercúrio em Gêmeos e Mercúrio em Virgem, né? Então, uma carta muito analítica, muito racional, então ela está pensando direitinho em tudo que ela fala. Claro que também a casa 3, como é uma casa de gêmeos, está falando que ela está fazendo articulações, né? Está fazendo articulações para ver quem quer ajudar ela, com quem ela pode contar, mas tudo muito bem pensadinho, tudo muito bem premeditadinho. Eu não vejo assim, ela é inteligente, essa menina, né? Essa moça bem inteligente, você entende? Bem inteligente. Eu achei também muito interessante, né? No dinheiro do dia a dia, né, que ela tem o sol com o rei de espadas, que para mim me dá também muito a interpretação, né, de que a mãe que ajudava depois colocou limites, né? Ela queria um nascimento, né, se libertar da dependência da mãe, abrir novas frentes para ganhar dinheiro, né? O nascimento é uma carta que em qualquer casa que ela caia não é uma carta fácil, né? É uma carta onde você tem que descer, você de uma certa maneira aqui, né? Tem que deixar o ventre da mamãe, né? O útero, o ovo, o lar, né? E começar a se responsabilizar para ganhar dinheiro, né? Então, pode ser que ela tenha tido uma dificuldade muito grande, né? Porque aqui eu estou lendo no sentido mais das dificuldades do símbolo, na área financeira, de assumir, de trabalhar, de ganhar dinheiro por conta própria, né? De ser independente, de parar com essa dependência da mãe, né?
E aí, claro que a vida vai trazer esse nascimento de uma certa maneira, de uma outra maneira, né? Aí a tentativa dela foi vender lá os quadros, né? Vendeu dois, né? E mudou, né? Mudou aí a situação financeira, mas como uma dificuldade, uma dificuldade de cortar os laços familiares, né? Ela era dependente da mãe, né? E tinha uma boa mesada, né? Quer dizer, muito complicada, né? E é interessante que na rotina do dia a dia dela, né? Então deu uma de louca aí, quebrou a cara, né? Foi pega, né? Agora é uma rotina na prisão, né? O louco com três espadas, você se atirou, você foi inconsequente, né? Também não queria saber de trabalhar, né? Foi inconsequente, pôs a louca e agora quebrou a cara, né? É interessante que no símbolo, na rotina do dia a dia dela, ela tem a carta, que eu até brinco, eu chamo essa carta da herege, né? Ela julga muitas pessoas, tá? Então, essa carta, se a gente for ver, tem a cena aí, né, de um juiz apontando o dedo, né? E ela é uma pessoa que, de uma certa maneira, na rotina do dia a dia dela, as coisas têm que ser do jeito dela. Só ela deve ser terrível de conviver. As coisas, só ela tem razão, só ela manda, ela culpa os outros, né? Ela culpa a mãe, daqui a pouco ela vai culpar não sei quem, só ela tem razão, dá um sentido de uma inflexibilidade muito grande, ela acha que ela entende tudo sobre as leis, né? E aí ela que faz, não, mas eu também tenho o direito à herança, né? Como se ela fosse a grande juíza, né? E assim, dá um temperamento muito difícil, dá uma inflexibilidade muito grande. E aí as pessoas que convivem muitas vezes não aguentam, né? E eventualmente, né, porque eu estou falando uma parte do símbolo, em termos de previsão, quando essa carta aparece, pode dar prisão, pode dar julgamento, problemas na justiça, dentro da rotina. Procure um bom advogado quando cai essa carta, porque você vai ser acusado, às vezes nem sabe do que, aqui no caso a gente, ela sabe muito bem por quê, né? Porque está ligado muitas vezes a situações de justiça mesmo, de condenação, né? Mas isso é um comportamento, estou falando da fofoca, né? Em termos aqui de uma análise mais psicológica dela, ela tem esse comportamento, tá? Até para mostrar para vocês, para o símbolo, que ele cabe muito bem no sentido dos nossos eus, que de uma certa maneira estão com dificuldades e estão inconscientes, e você pode fazer uma leitura terapêutica maravilhosa com ele, como ele também dá a fofoca, né? Que aí quem está fazendo o curso comigo, eu vou ensinar, né? E a casa 10, que é o futuro dela, tá? Pelo menos por enquanto, que ela tinha o eremita aqui com o tarô, né? Que pede cautela, não briga, usa sabedoria, se contenha, né? Vai ter que analisar muito a situação dela para ver como que ela vai sair dessa e ela se defender, né? O Cavaleiro de Espadas é uma carta maravilhosa, mas muitas vezes o cavaleiro, ele é maravilhoso, Iris, você vai amar. Você vai amar, ele é maravilhoso. Por isso que eu falo, né? Mesmo que o Peter, ele coloca, né? Ai, não é previsão, são caras. Claro, ele é psicólogo, ele é astrólogo, ele trabalha com, ai meu Deus, constelação familiar, né? Então ele não fica nesse papo de previsão. Mas ele faz previsão, gente. Eu já vi essa carta aqui cair na casa 2. A pessoa tinha sonegado os impostos pelo governo e o leão pegou, né? Então, muitas vezes, quando essa carta aparece em termos de previsão, e dependendo da casa que ela cai, você pode sofrer processos de justiça, você entende? Então é muito. Aí eu falo isso por quê? Porque eu pratiquei,
né? Eu fiquei puxando, sim, que nem eu já contei, né? Fiquei praticando, praticando, porque a gente tem poucas informações do símbolo, não tem um livro, né? Tem um livro em espanhol, mas é caro, né? Então eu fui aprendendo ele na marra, na prática, tirando, treinando, né? Aí é experiência de consultório, não é achismo meu, né? A coisa se evidenciou. E o cliente falou, Vera, você acredita que aconteceu? Eu falei, acredito, né? Então ele é muito legal e você vai amar, Iris, né? E aí agora a casa 10 dela, né, que é o futuro dela, né? A tristeza, né? O luto, quer dizer, né? É uma carta aqui de Vênus quadrado Saturno, né? É uma carta de luto, ela tem até o coração vermelho, tá de preto, tá sentada num jardim onde até a coluna tá quebrada, né? É como se de repente alguém talvez tivesse morrido. Como é uma carta de Vênus-Saturno, né? Um amor perdido, né? Quer dizer, ela e a Rosa agora estão presas, né? Como está numa casa 10 e aí a gente tem que adequar o símbolo à casa, né? E a casa 10 é uma casa material, e é uma carta que fala do reconhecimento profissional. Aqui há um luto, há uma tristeza, perdeu, né? A dor mesmo, vai dar um sentimento de frustração muito grande, né? Não fiz nada na minha vida, perdi tudo, perdi a namorada, né? Perdi a credibilidade, porque até a Sabine, se você for ver pelas fotos dela, era uma mulher bonita, né? Eu acho ela diferente, um rosto diferente, bonita. Poxa, tinha tudo uma estrutura para fazer coisas legais, né? Mas foi por um caminho tortuoso. Eu não duvido que ela tenha tido problemas de depressão, que ela tenha tido síndrome do pânico, mas, sabe, estava fazendo o tratamento, tanto que até a mãe falou que ela estava bem, né? Ela não queria saber de nada com nada, herdeira, né? Então, depois que o pai morreu, eu quero a grana, quero ir para a Europa, quero beber vinho bom, não quero trabalhar, não quero fazer nada, você entende? Ela era meia doidona, né? E ela, atriz performática, né? Tem algum problema, mas assim, eu não acho ela burra, tá? Eu acho ela muito inteligente. Ela premedita, ela arma a forma de agir, né? Ela é bem analítica, ela põe as cartas na mesa, ela é uma pessoa inescrupulosa, né? E agora está pagando o preço, né? Então aqui realmente dá depressão, dá tristeza, dá luto, né? Dá arrependimento, remorso, né? Saudades da namorada, saudades da vida boa que ela levava, né? Tem aí um purgatório, né? Por suas atitudes. E se a pessoa não ressignifica isso, pode ficar nesse luto durante muito tempo, né? Congelada, triste, sem perspectiva, né? Então é muito interessante, porque as coisas são tão difíceis, né? É interessante que é, no coração dela, e aí eu vejo realmente ela apaixonada pela Rosa, né? Força com pajem de copas, no símbolo caiu a batalha, tá? É uma carta do Sol em Leão e Marte em Áries, né? E é interessante aqui que a batalha mostra dois guerreiros, né, brigando, mas na verdade esses dois guerreiros, eles são a mesma pessoa. É, a briga aqui no símbolo, a briga é você com você mesmo. A briga é interna. Então, ela emocionalmente aqui, como um problema dentro do símbolo, é uma pessoa que muitas vezes tem raiva, muito combativa, é, tem problemas dentro dela que não é culpa de ninguém a não ser dela mesma. E aí, a partir do momento que ela não se trabalha para isso de uma certa maneira explode para fora. Então você briga com a mãe, você briga com a irmã, você briga com a pessoa que está passando na rua, pode dar muitas vezes um caráter mais violento, né?
Agora, por outro lado, muitas vezes aqui, porque o símbolo também tem muitas camadas, tá? É o momento onde você tem que lutar por aquilo que você quer, tá? Mas como é uma casa de plano afetivo, aqui pelo símbolo eu vejo mais uma pessoa conquistadora, que quer as coisas a todo custo, que de uma certa maneira, até pelo simbolismo da espada, né? Me traz muitas vezes assim a, a ideia de uma pessoa mais racional, né, do que empática, do que afetiva, mais fria emocionalmente, né? E de uma certa maneira aflita, né? Porque tem conflitos, né? E é interessante que a Rosa, né, que é a mãe de santo, que era a parceira dela, a namorada aqui, né, que aparece também como uma grande mentora, imperador, vamos ser práticos, né? Vamos armar, vamos vender os quadros, vamos matar sua mãe, matar a velha, né? Que foram expressões da Rosa Cartomante, né? No símbolo, ó, o medo. Outra carta, né, complexa aqui de Saturno, né? Então você vê que a Rosa no plano mental, a vidente, tá apavorada, né? Medo da prisão, medo de morrer, medo do que vai acontecer com ela, medos profundos. E aí, como está no plano mental da Rosa, essa carta do medo paralisa ela, sabe? Fica com medo de tomar atitude, tá pensando pior, né? E medos, né? Boa noite, Yara. Yara. Ai, agora sumiu, aparece, mas boa noite, seja bem-vinda. Muito medo, né? É uma carta de Saturno, né? Então até muito interessante, né? Porque a gente vê que é uma jovem, é, Larla Samuel, boa noite, seja bem-vinda, viu, Larla? É uma carta que traz um pessimismo no plano mental, pode trazer pânico, né? Medo da morte, eu vou ficar presa para sempre, eu fui descoberta, paralisações, às vezes pode dar até uma síndrome de pânico mesmo, né? E assim, o que se tem que entender para se curar, né? Quando um dos eus está preso, e aqui seria a consciência da Rosa, né? O que ela precisa fazer para sair dessa prisão mental de medo? Entender que as coisas têm um fim, né? Por isso que essa carta ela diz, olha, muitas vezes, né, o relacionamento termina, o emprego acaba, um parente querido morre, a vida é feita de começo, meios e fins, né? E você agora tem que compreender que a carreira de cartomante picareta, essa eu vou gostar, né, Iris? Cartomante picareta, mãe de santo, dançou, né? Dançou, tá bem consciente disso, né? Tá apavorada, né? Até eu li que ela dentro da prisão tava chorando, chorava muito, né? Tá ruim, né? Porque sabe, né? E tem outros processos contra ela. Vai aparecer ainda muita coisa dessa Rosa, né? Então, a Rosa, e aí até dentro da mandala, a gente pode ver, por exemplo, o plano afetivo da Rosa com derivações de casa, aí é um assunto mais complexo, porque a mandala ela tem muitas camadas, né? Eu falo que a mandala é o método mais completo que tem, ela tem muitas camadas. Se ela gostava da Rosa, a Rosa também era apaixonada por ela, tá? Porque aí eu derivando a mandala, a Rosa no coração, ó, diabo com rainha de paus. Então também a Rosa, né, a mãe de santa paixão, né? Apaixonada por ela, né? Mas a gente sabendo que paixão também tem data de validade, né? Então havia afeto entre as duas, né? Realmente no mundo do crime, né? Você atrai os seus comparsas, né? Eu tenho até uma amiga minha que é psicanalista, né? Eu adoro conversar com ela. Eu quero ver se ela faz uma live comigo. Que ela fala que, na verdade, as pessoas num relacionamento afetivo, elas unem diagnósticos, problemas, né? Doenças, né?
E você aí atrai os comparsas similares, né? Na alma da Sabine, né, que tem a morte, o momento de crise, o momento de mudança, tanto feito pela vida, né, porque a morte é uma mudança, aí a gente tem que determinar o caso, é uma mudança feita pelo próprio consulente, mas é uma mudança feita pela vida, né? A morte, né, ela passando aí por uma crise onde ela não tem mais 4 de ouros, controle de nada, né? E no símbolo, a alma dela com Buda, né? Como se dissesse assim: fica quieta, não há nada a fazer. É uma carta de Netuno, né? Sol em Leão, Netuno em Peixes, né? Então, se o Sol em Leão é o ego, Netuno em Peixes aqui é a ausência de ego, é o se voltar para dentro, né? É escutar a sua intuição. É uma carta que diz assim como um conselho: infelizmente, filha, não tem nada para você fazer. Então reflita, sabe? Olha para dentro de você, fica parada, porque o negócio tá feio, né? Pode ser uma coisa, confie na sua intuição, né? Mas é um momento onde você tem que ficar quieta mesmo. Não há nada a fazer a não ser esperar, né? Na casa 11, né, que é a casa dos amigos, né, ela também, amigos interesseiros, ela também interesseira, né, claro, tinham planos, né, por isso que essa coisa, até dentro muitas vezes que tarólogos falam, ai, para mim o diabo é Pan, né, quer dizer, de uma certa, eu tô assim, ai, que eu tô cansada, né, o tique e o teco, eu diria assim, amenizam o diabo. O diabo, ele é excessivo, tem que se tomar cuidado quando você tira o diabo, né? Ele é um arcano da sombra, ele é um arcano excessivo, você pode roubar, você pode matar, né? E assim, os projetos dela eram de diabo. E quando você tem projetos de diabo, você está roubando, você está sendo corrupto, né? Quer dizer, chega uma hora que aí vem a torre, a casa cai, você é preso, né? E ela, no símbolo na casa 11, o cruzado, né? Ela também em relação aos amigos, né? Ela como um cruzado, que é uma carta também do Marte em Áries, né? E Júpiter em Sagitário, então ele deu o nome do cruzado. Ela é uma pessoa que defende o ponto de vista dela, ela briga. Olha que interessante, quando a gente abre o tarô e o símbolo, mesmo que as cartas caiam em casas diferentes, olha a similaridade, né? Porque aqui na casa 10 dela, o Cavaleiro de Espadas, né? E aqui na casa 11, que também fala de projetos com pessoas, né? Com grupos, né? Com amigos, né? A casa 11 é a casa de Aquário, né? E fala realmente também de projetos, de desejos do consulente, ela briga com todo mundo, você entende? Aquilo que ela pensa é aquilo que ela pensa, né? Só ela tem razão, ela quer provar a verdade dela para todo mundo, né? Pode ser, a gente depois vai ver, na fofoca se vem, ela lá dentro presa, arranjando problemas com as outras presidiárias, né? Pode, às vezes tem que tomar cuidado, né? Muitas cartas de luta, de briga, né? De Marte em Áries, né? Tem que ficar cautelosa, né? E é muito interessante, né? Que na casa 12, que é o conselho da mandala, né? Caiu a carta que até eu brinco, né? Eu chamo essa carta da birra, né? É a lua em câncer, então aqui a gente tem a mãe, né? O céu de uma certa maneira, né? Tá vindo aí uma tempestade, a mãe tá até dando uma certa risada com a mão na cintura, porque o menininho Ares, roupa vermelha, quebrou o carrinho, jogou as coisas, sabe a criança birrenta, que é a carta da birra, né? Então, ela é uma pessoa, é filhinha mimada, né? Filhinha mimada, teve tudo que mamãe quis, deu, papai deu, né? E quando as vontades dela não são satisfeitas,
ela cria cisânia, ela cria violência. Claro que vai marcar, né? Aqui até essa carta, uma lua em câncer, né? É na casa 12, pode marcar os problemas com a mãe, né? Mas mostra uma criança birrenta, um comportamento infantil muito imaturo, né? Então, realmente, se as coisas não saem como ela quer, ela vira um bicho, você entende? Ela inferniza. A mãe dela deve ter sofrido muito com ela, sabe? Durante a vida, né? Porque você vê que é uma pessoa imatura emocionalmente, é uma pessoa que quando as coisas, ela quer impor a vontade dela a qualquer custo, só ela tem razão. Aqui por essa mandala, eu não vejo depressão, eu não vejo problema psicológico, ela pode ter, tá? A depressão, a crise vem porque ela foi presa, você entende? Porque ela foi pegando um flagrante, porque ela está longe da rosa. A tristeza vem daí, né? Porque os planos dela foram descobertos. Mas uma pessoa, né? Olha que interessante, né? Se na casa 12 da mandala a gente tem a birra, né? Na casa 1 a gente tem o pajenzinho de espadas, né? Que também é a criança do zodíaco, né? Quer dizer, uma criança com espada na mão é algo complicado, né? Um jovem aprendiz, né? É uma pessoa que, de uma certa maneira, o pajem de espadas ele tem um lado negativo, né? No sentido de ser inescrupuloso, mentiroso, briguento, né? Então é impressionante quando a gente põe a mandala, né? Que aqui eu não vou tirar o celular para mostrar para vocês, mas quando a gente faz um mapeamento do tarô com o símbolo, é impressionante como a gente vai ver cartas similares e como os dois a gente jogando juntos a consulta ela ganha uma riqueza de detalhes, né? Assim, tremenda, né? Porque muitas vezes até quando cai, e essa carta até da birra, ela cai muito, né? E aí eu falo para o cliente, olha, sabe, você, se as coisas não são feitas do seu jeito, Deus me livre, né? Vocês veem, né? Criança com birra é a coisa mais horrível do mundo, né? Porque chora, joga os brinquedos no chão, grita, né? A loja toda escuta, né? Agora, é uma pessoa que cria um tumulto, como o pajem de espadas também pode criar, e ela tem o pajem de espadas no plano mental, também marcando muita imaturidade, né? É, pode criar situações horrorosas, você entende? Horrorosas, de briga, de violência, tá? Então, olha como mapeia muito bem, né? E aí, até quando eu estava falando, né? Quando cai essa carta para cliente, né? E eu falo da birra, e aí você mostra a imagem do símbolo, porque mesmo que o cliente ele não entenda de simbologia, quando ele vê as cartas do símbolo, elas são muito fortes. Ele absorve, dá um impacto, né? A pessoa dá uma risadinha amarela, sabe? Eu acho assim tão legal, porque o símbolo dá bronca, né? Então, até o conselho, né? Se a Sabine tivesse na minha frente, diria: filha, tem que mudar muita coisa, né? Tem que, né? Não adianta, né? Fazer tanta celeuma, você errou, agora vai ter que aguentar o processo, né? As coisas não são fáceis. Em relação à família, né? Que eu até estava dizendo, né, que ela pode ter saudades, né, do tempo que ela era feliz, que o pai era vivo, né, o tempo que estava tudo bem, ela tinha mesada de mamãe, mas assim, pelo meu filho, indica aqui mais as saudades da Casa da Rosa, porque ela estava morando lá e perdeu a família, né, das videntes, né, traiçoeiras, né, e no símbolo, a carta que representa a família, né? A separação, né? É uma carta que muitas vezes ela vai indicar fim de um casamento, fim de uma parceria, fim de uma sociedade. Ela estava querendo a independência dela, né? Agora, como eu tirei a mandala no dia que ela foi presa, marca o afastamento da Rosa, que ela estava vivendo junto, né, a separação, né, com a mãe ela já estava brigada, né,
E pode marcar, porque na casa 4 também a gente vai ver o plano material, se a pessoa muda de casa ou não, a mudança para cadeia, né? Então teve alteração, né? E no caminho do destino, que ela tem a Imperatriz com 9 de ouros, né? No sentido de ser uma pessoa que tem muitas facilidades por conta da grana, né? Caiu a carta Pítia, né? E Pítia é uma carta de Netuno, né? Então é uma carta que pede para se escutar a intuição. Eu achei muito interessante, emblemático, cair Pítia no caminho do destino. Porque, na verdade, Pítia pode representar nós que gostamos de oráculos, a cartomante, né? As sacerdotisas, né? As pitonisas antigas, né? Na Grécia, né, elas aspiravam, né, a fumaça que vinha dos locais sagrados, né, e entravam em estados alterados de consciência para fazer as previsões, né? E Pitya é a taróloga, sabe? É a pessoa que confia na sua intuição, né? Então, achei assim, né? O caminho do destino Pitya, né? Agora, num sentido da alma, é um momento que diria, assim, como conselho, para de procurar conselho nos outros, né? É, seja você mesmo a própria Pitya, confie na sua intuição, né? Confie no que vem para você, né? E o fato interessante é que o destino, ela estava rodeada das cartomantes, né? Então é emblemático como um símbolo, ele salta, né? E ele vai dando outras conexões, né? Sem viajar na maionese, né? Agora, num sentido profundo, de um conselho, escute a sua alma. Você não escutou a sua alma, você não escutou a sua intuição, você foi na conversa de terceiros, né? Aqui até tem um sacerdote, né? Você foi na conversa de terceiros e agora? É um momento onde você vai ter que olhar a sua alma de frente, né? Olhar realmente aquele chamado que a pessoa geralmente ignora, né? Porque muitas vezes a gente fala, né? Puxa, se eu tivesse seguido a minha intuição, eu não teria saído e não teria batido o carro, né? Ah, se eu tivesse seguido a minha intuição, não teria tido problema com aquela pessoa e não teria ido na festa, né? Então, muitas vezes, quando a gente não escuta a nossa voz interior, a gente paga um preço caro, né? Mas Pitya, na fofoca no símbolo, pode marcar a cartomante, tá? O oraculista, a taróloga, né? Então é muito interessante, né? Como a carta central do destino dela envolveu só que as falsas cartomantes, né? Então, a leitura aqui para ela, né, resumindo, tá difícil. Claro que ela vai fazer tentativas de cair fora. A gente sabe que tem dinheiro por trás, né? Vamos aguardar os acontecimentos, mas assim, sabe? Tá horrível, né? Quer dizer, mesmo que ela saia aí para o futuro, né? Quer dizer, o nome estampado em jornal, a crise com a mãe, né? Terrível, muito difícil. Tenho muita dó da mãe dela, né? Com a Rosa vai ficar presa, às vezes acho que até mais tempo que ela, porque tem outras picaretagens como o cartomante, né? Mãe de santo, já lesou muita gente, né? E é interessante que, por exemplo, também dentro da mandala, a gente pode ver família, pode ver amante, a gente vê um monte de coisa dentro da mandala, né? E a Sabine, ela tem uma irmã, né? A Muriel. Mas então a mãe da Sabine teve ela e teve mais uma filha. Mas essa filha se afastou da família, mora fora, no exterior, né? E também aqui na casa 3, né? Marca também o rompimento com irmãos, né? Então, quer dizer, rompimento com tudo, né? Com a mãe, com irmãos, com a Rosa, o pai morreu, quer dizer, ela vai se sentir aqui na casa 10 extremamente só, né? Um peso enorme, né? Um luto tremendo por todas as perdas, né? Agora, quem que causou tudo isso? Foi ela mesma, né? Responsabilidade dela mesma, né?
Então eu falei, vou fazer assim a mandala para até mostrar como funciona o tarô e o símbolo, né? E como eu estou, de uma certa maneira, querendo divulgar as coisas aqui no YouTube, né? E eu sei que o YouTube é devagarzinho, mas aí a coisa fica gravada, né? A pessoa que quiser pode olhar depois, né? O YouTube é muito legal porque fica um testemunho do seu trabalho, né? E é isso, né? Claro que por aqui, até com tarô, por exemplo, como ela tem o louco na casa 6, se ela tivesse aqui na minha frente, eu faria uma leitura de mandala da saúde, tá? Porque ela tem um arcano perigoso na saúde, né? Então falaria quais os órgãos, tá? Daria ainda aqui para ver muita coisa, né? Aqui, de uma certa maneira, eu li a primeira camada da cebola, que é a mandala, né? Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Quer dizer, tá difícil para ela, né? Aí a gente vai olhando, né? Vai vindo muita mensagem, né? Poderia ficar aqui horas falando um monte de coisa, porque dá para falar de um monte de coisa, né? Então é isso. Então, se vocês não têm perguntas, eu vou encerrar. Como eu falei, era só uma amostra grátis aqui, né? No sentido de mostrar tarô e símbolo, como eles podem conversar, né? Como a consulta fica gostosa. Eu agradeço a presença de vocês. Eu vejo a eles na segunda, porque eles estão fazendo o curso do símbolo, né? E a gente se vê na segunda-feira. Desejo para vocês um bom final de semana. E eu vou voltando aqui, né? Que eu vou fazer live tanto no Instagram como vou fazer aqui, né? De grão em grão a galinha enche o papo. Tá bom, queridas? Então, um beijo, bom domingo. Obrigada pela presença, tá? Tchau, tchau. Pronto. Vamos ver se